uma coisa muito importante nessa semana que a gente precisa compreender. Por causa da forte tradição cultural que a gente tem, durante toda a quaresma, mas de forma muito especial na Semana Santa, a gente tem todo um sentimento das dores e sofrimentos que Jesus passou e acaba no nosso inconsciente considerando que Semana Santa, Sexta-feira Santa, Quinta-feira Santa, o dia da celebração da Eucaristia, que tudo isso é um tempo de celebração do sofrimento de Jesus. E isso é um equívoco muito grande. Toda a quaresma, todo o tempo litúrgico da quaresma é um tempo de vitória, porque é quando nós lembramos tudo o que Jesus fez para poder vencer o pecado, vencer a morte e esmagar a cabeça de Satanás. Então, ao contrário, a gente deveria viver esse tempo com uma esperança imensa de que isso que a gente está relembrando, e aí eu quero lembrar isso também, todo domingo a gente vai na missa, a gente está relembrando a ressurreição de Jesus e revivendo no altar. A quaresma só faz com que isso seja mais forte para lembrar, porque Jesus já ressuscitou. Estão me ouvindo? Fala para quem está do teu lado, Jesus já ressuscitou, meu filho. Ele não vai ressuscitar domingo, ele já ressuscitou, está vivo. Jesus está vivo, e isso é muito importante. Desculpa pegar no pé de vocês e no meu também para relembrar, é muito importante, porque senão nós seríamos uma porção de pessoas fracassadas, que seguem histórias, que seguem fábulas, mesmo que estas fábulas estejam escritas na Bíblia, são histórias. Se Jesus não estiver vivo, então gente, desculpa, estamos perdendo tempo, porque aí nós somos igual a qualquer uma das religiões que existem por aí. A religião que prega a reencarnação, ninguém sabe se vai ser mesmo, inventam histórias ou até acreditam em histórias, mas ninguém sabe. A religião que acha que todo mundo depois que morre vai para o nirvana e vira planta, vira cosmo, vira universo. A religião que acha que todo mundo é polo positivo e polo negativo, é yang e yin, e aí vai para o equilíbrio. A religião que acha que nós todos somos Deus. Deus é tudo, Deus é cadeira, Deus é o cocô do cavalo, Deus é o ser humano, Deus é o papagaio, Deus é o periquito. São religiões que muitas pessoas acreditam. E não é poucas não, milhões de pessoas acreditam. A religião que acredita que um cara no deserto reuniu as tribos árabes, o tal do Maomé, e que um dia ele vai voltar e vai entrar pela porta traseira de Jerusalém. E a porta está fechada lá porque eles compraram aquele pedaço de Jerusalém. Se a gente não tiver certeza que Jesus está vivo, nós somos igualzinho todos estes, só que com uma filosofia diferente, só que com uma história diferente. E aí, gente, é muito triste. E eu quero dizer para vocês que há milhares de pessoas da nossa igreja, ou de igrejas cristãs, que vivem na teoria, não sabem que Jesus está vivo. E a nossa fé só tem sentido porque Ele ressuscitou. E nesse tempo da quaresma e da Semana Santa, a gente lembra isso com mais intensidade. Jesus está vivo. Nós podemos falar com Ele, Ele se interessa por nós, Ele convive conosco, Ele anda no nosso meio, Ele frequenta as nossas orações, onde 2 ou mais estão reunidos, Ele está no meio deles, Ele derrama o seu Espírito sobre nós, e é por isso que a gente tem essa fé. Então, olha o seu irmão, fala, Jesus está vivo, não é só teoria, não é só teoria, Ele está vivo. Só um pouquinho, Gabriela, desculpa, mas eu acho que vale a pena um pouquinho dessa catequese. Tem um livro
chama-se Carta a Diagneto, ou Diagoneto, porque como não é em português, traduz o nome do jeito que você quiser. Foi escrito no 1º século, um livretinho, foi escrito por um não cristão, e ele teve um encontro com uma comunidade de cristãos, e ele diz assim, eles são iguais nós, mas vivem o amor entre eles, eles respeitam o leito conjugal, não sacrificam seus filhos, e seguem um tal de Crestos, que diz que anda no meio deles. Eu estive lá, me impressionei com eles, não vi esse Crestos, mas todos falavam dele. Fui até em um horário, mas estava tendo uma celebração deles e eu fui embora. Está num livro do século I, escrito por um pagão, pouquíssimas pessoas escreviam, portanto imagina o valor desse livreto. E o que ele falou? Que os cristãos falaram com ele de tal maneira que ele falou, esse Cristo está vivo. É assim que eu e você precisamos falar, para as pessoas saberem que de quem nós falamos não está morto. Por isso que a gente pode pedir, por isso que a gente confia no poder dele, confiamos nos seus milagres, confiamos que ele nos escuta, confiamos que ele nos dá orientação, confiamos que podemos falar e ouvi-lo, confiamos que quando estamos juntos ele está conosco. Se não, gente, era melhor ter ficado em casa. Amém? Amém? Levanta a tua mão e fala: obrigado, Jesus, porque você vive. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus, porque você está vivo. Obrigado, Jesus, porque podemos vir aqui e saber que tu andas no nosso meio, que tu escutas a nossa prece, que tu conheces o nosso coração. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, e que nesta Semana Santa nós possamos relembrar aquilo que nós sabemos. Você morreu por nós, mas ressuscitou ao 3º dia e está vivo. Obrigado, Jesus. Obrigada, manifesta a tua presença, manifesta a tua glória, toca-nos, age em nós, mostra teu rosto, mostra a tua face, mostra teu coração, toca a minha casa. Põe-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado, desejo ser lavado com teu sangue e ver sair das tuas chagas, e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. teu sangue cura, teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. teu sangue cura, Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Vamos nos sentar. Quero compartilhar com vocês um texto da Paixão de Jesus, do Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Versículo 29 e seguintes. 29 e seguintes. E diz assim: os que iam passando injuriavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: olá, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Desta maneira, escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: salvou a outros,
e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Ouvindo isso, alguns dos circunstantes diziam: ele chama por Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então, de alto a baixo, em duas partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado, disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Palavra do Senhor. É engraçado, mas é muito importante para a gente pensar. Toda a paixão de Jesus, ela tem uma quantidade de lições tão grandes, que você pode fazer a meditação da paixão de Jesus o ano inteiro, só destes textos, durante muitos anos, e você vai continuar descobrindo mensagens novas que o Espírito Santo vai dando. Eu queria ficar com algumas desta passagem. Uma delas é a respeito da nossa natureza. Ninguém gosta de ser chamado de Maria vai com as outras, não é verdade? Mas a maioria de nós somos Maria vai com as outras. Ninguém gosta de dizer assim: ah, você faz isso porque teus amigos fazem, você faz isso porque todo mundo faz. Ninguém gosta. Você gosta de achar que você decide o que quer fazer e faz depois de ter refletido e tomado uma decisão reflexiva, pensada, meditada, analisada. Mas são muito poucos que conseguem fazer isto. A grande maioria tende a ser como um boi no meio da boiada. Vai para onde todo mundo foi. Quantas pessoas ouviram Jesus pregar? Milhares. Se encantaram com Jesus. Os discípulos de João perguntaram para ele o que deviam fazer, e João disse: segue ele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Haviam milhares de pessoas no dia que Jesus alimentou todos com 5 pães e 2 peixinhos. Havia uma multidão no dia que Jesus proclamou o sermão da montanha, duríssimo sermão. Haviam dezenas de pessoas engrandecendo Jesus na entrada de Jerusalém nos últimos dias. Como é que de uma hora para outra todo mundo fica do contra? E todo mundo vai lá tirar satisfação. E aí, cara? Desce, meu, você não é o bonzão? Desce daí. Desce que eu vou acreditar. Se você não descer, eu não acredito. Talvez algum desses tenha chorado diante de uma pregação de Jesus. Aonde estavam os leprosos curados? Aonde estavam os cegos que viram?
Aonde estavam aqueles que Jesus mandou pegar a cama e carregar nas costas porque estavam morrendo e saíram com a cama nas costas? Aonde estavam a família deles? Aonde estavam aqueles que viram os porcos cheios de demônios se atirarem no precipício? Onde estavam? Onde estavam? Eu sei que Marcos, que escreve nos primeiros anos, portanto, Marcos não está fazendo uma reflexão teológica, nada, ele está contando o que todo mundo falava, que as pessoas chegaram para Jesus e faziam assim com a cabeça e diziam: e aí, vai reconstruir o templo? Da onde surgiu a frase, destruir o templo e eu reconstruirei em 3 dias? Foi um discurso que Jesus fez, no dia que ele sentou no alto ali, na região da onde morava Marta e Maria, e olhando para Jerusalém, que é uma parte alta, Jesus chora e fala: Jerusalém, Jerusalém, se soubesses quem te visita. Jesus olha e fala: eu sou Deus, eu sou o dono de tudo, eu estou te visitando, e você não tem a menor noção de quem eu sou. E Jesus chora, olha e chora da ignorância. E aí Jesus faz esse discurso: destruí vocês o templo e eu reconstruirei em 3 dias. E Jesus falava do seu corpo, ele estava dizendo: me mate e em 3 dias eu vou reconstruir um corpo glorioso, sem doença, sem morte, sem nada. Mas eles não entenderam nada. No dia do julgamento de Jesus, antes de espancarem Jesus, eles diziam para Jesus: não é você que falou, que chamaram uma testemunha e falaram: este homem blasfemou contra o templo? E aí a testemunha falsa dizia: ele disse que destruiria o templo em 3 dias. Jesus nunca tinha dito isso. A testemunha falsa tinha dado uma mudadinha. Me faz lembrar, vocês pensam que a igreja não passou dificuldade? Houve um tempo em que uma heresia invadiu a igreja de tal maneira, que 80% dos bispos se tornaram hereges. 80%. Para você ver como a nossa igreja é forte. Pode acontecer o que for, as portas do inferno não prevalecem contra ela. 80%. E aí contrataram uma prostituta para entrar no meio de um concílio no Egito e falarem com um bispo chamado Atanásio, que era um dos que não havia cedido à heresia, para dizer que ele tinha saído com ela. E ela entrou e deu testemunho de que ela tinha saído com aquele bispo. Aí antes de ir embora, Antão, que era um santo, estava lá, pergunta para ela assim: a senhora poderia apontar o bispo que saiu com a senhora? Só que como ela não sabia quem era o cara que tinham chamado para ela falar, para ela inventar a mentira, ela apontou para o bispo errado. As pessoas, às vezes, deixam se iludir porque é mais fácil do que pensar se isso está certo ou se isso está errado. O que Jesus faria no meu lugar é mais difícil. O que eu penso, olhando para esse texto, é que Jesus não respondeu nada. Vejam que Marcos não fala que havia um ladrão crucificado defendendo Jesus e outro atacando. Marcos só diz que até os ladrões do lado dele, mortos ali para morrer como ele, ainda achavam no direito de querer fazer palhaçada com ele. É muito fácil as pessoas embalarem nas coisas, é fácil. E na hora que Jesus morre, é um centurião, um soldado, que olha e fala: meu Deus, ele era filho de Deus mesmo. Um estranho. Nesse dia, quando Jesus dá um grande grito e morre, diz o texto que eu li, que o véu do templo se partiu de cima a embaixo. O véu do templo era um véu que ficava
tinha assim, a parte do povo, onde ficavam vendilhões e etc., para o sacrifício. Depois tinha uma parte das mulheres. As mulheres só podiam ficar até ali, porque naquele tempo, mulher provavelmente ia para o inferno ou então para um céu secundário. Podiam só ir até um pedaço. Depois desse pedaço, podia ficar os homens. Depois desse pedaço que ficavam os homens, tinha uma outra parte que ficavam os sacerdotes. E depois do véu, uma vez por ano, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, lá estava a Arca da Aliança, que continha as tábuas de Moisés, o cajado de Arão que floresceu, e o maná do deserto, o pão que não se consumia. Aí ele entrava lá dentro e fazia um sacrifício pelo pecado de todo mundo. Na hora que Jesus morre, racha esse véu. É como se ele dissesse, acabou. Todo mundo pode encontrar Jesus. Brasileiros, povos da América, povos da Ásia, não é só para vocês. Mulheres, porta está aberta, não é só para os homens. Sacerdotes, não é só para vocês. O povo pode entrar, porque agora eu rasguei o templo com o meu corpo. O véu, ele tinha de 12 a 16 centímetros, dizem os historiadores. Então ele era um véuzinho meio grosso, né? 18 metros de altura e 18 metros de largura. Quer dizer, ele era mais largo que essa igreja e mais alto do que a largura. Diziam que 2 cavalos não conseguiam rasgá-lo, por causa do tamanho e da grossura. Diz que o trabalhado utilizado para trançar as 3 cores, roxo, escarlate e branco, fazia uma trama que não tinha como ser rompida pela força. Mas na hora que Jesus morre, não precisou de força de ninguém. Deus subiu e rasgou. Sabe qual é meu medo? É a gente não passar o véu e se contentar em ser telespectador, assistir. Quem assiste e perde a chance de passar pela porta que ele abriu para qualquer um que quiser ter um encontro glorioso com ele, ser lavado no seu sangue e ter vida nova. Ele rasgou o véu com a sua morte, mas ele não vai te empurrar. Eu e você decidimos com liberdade se temos coragem de ver o que tem lá dentro, se temos coragem de ver o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus na pessoa de Jesus Cristo. Que nesse fim de semana, sexta-feira já tem celebrações, sábado, domingo, sábado santo, depois domingo festa, vão comer em casa, fazer comida gostosa, espero, né, que fique gostosa. Que vocês possam estar olhando que o mais importante é a decisão de passar pelo véu rasgado. E desejar e dizer para ele: amém,
Amém. Eu quero agradecer, Jesus, por ter decidido vir me salvar e vir abrir a porta para eu poder me encontrar com Ele. Ele tomou a iniciativa. E eu quero dizer o meu sim. Diga o seu sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Semana Santa, uma boa Páscoa para todos. Deus abençoe a todos.